Fala rapaziada, meu nome é Marcos e no vídeo de hoje eu vou tentar explicar os principais pontos que me levaram a acertar mais de 40 questões na prova de natureza do Enem. No Enem 2020 eu consegui 42 das 45 questões em natureza, ou 41 das 44 se você desconsiderar a anulada. E só para constar, eu nunca fui nenhum expert, eu tinha muita dificuldade em natureza, a natureza era a área que eu tinha mais dificuldade de todas. No Enem 2019 eu acertei 22 das 45 questões em ciência da natureza e foi uma evolução bem grande de 2019 para 2020, e eu vou tentar explicar as principais estratégias que eu mais usei, o que eu acho que funcionou bem para que eu conseguisse uma evolução tão grande em natureza, para que eu chegasse ali na margem dos 40 acertos. Então vamos logo pro vídeo. Antes de tudo, eu queria pedir, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, porque isso ajuda muito o canal, eu tô começando agora e tal. Então, se for possível para você ajudar o canal dessa forma, eu ficaria muito feliz, muito grato. Então vamos logo, sem mais enrolação, bora! Bom, para começar, na minha visão, a prova de natureza é a prova mais conteudista do Enem. Ou seja, você tem que realmente estudar as matérias de física, química e biologia para conseguir uma boa nota na prova. Você tem que ralar, você tem que estudar, não tem fórmula mágica. Mas um ponto que eu destaco é que você tem que dar muito foco na sua base, na base dos assuntos. O que eu quero dizer com isso? Você, antes de ir para os assuntos mais avançados, entenda os mais básicos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Em dinâmica, em física, eu não conseguia entender a matéria muito bem. Por mais que eu revisasse, já tinha passado pelaquela matéria, eu não conseguia entender de jeito nenhum aquelas questões de roldana, bloquinhos, polia, não conseguia entender de jeito nenhum. E o que acontece? Por mais que eu revisasse, eu não conseguia entender aquela matéria. Até que eu decidi um dia revisar o tópico de cinemática vetorial, que era um tópico que eu não tinha dado muita importância, porque não é um tópico que cai muito nas provas e tal. Só que aí, quando eu revisei esse tópico, toda a parte de dinâmica começou a fazer muito mais sentido para mim, porque ele era uma base necessária para a dinâmica. E como eu não tinha dado tanta atenção nele no meu estudo, eu fiquei deficitado em dinâmica, que dinâmica é uma matéria que, porra, cai em qualquer vestibular, é uma matéria super relevante e tal. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Você tem que dar muito enfoque para as bases das matérias. Você não pode ir para um assunto avançado sem você saber o básico primeiro. Então, não negligencie, por exemplo, cinemática vetorial, relações numéricas, estequiometria. Estequiometria não, porque é um assunto mais recorrente, mas são assuntos que são bases para que você consiga entender outros tópicos mais avançados da matéria que caem mais em vestibular. Então faça a base bem feita, que com a base bem feita você já consegue uma nota bem legal no Enem. E a partir de uma base bem feita, você estuda os tópicos mais avançados, consegue entender e consegue uma ótima nota no Enem. Então é isso que eu tenho para passar no primeiro ponto. Não negligencie a base, veja com muita atenção os tópicos iniciais, porque eles são fundamentais para que você tenha um entendimento posterior dos tópicos mais difíceis. O segundo ponto foque muito na prática de questões e simulados. Principalmente física e química, que são matérias mais práticas, você tem que fazer muitas questões para que você consiga realmente ter um domínio da matéria. Então, ciência da natureza é uma matéria prática, você tem que fazer muitas questões. Claro, não abandonar a teoria, mas fazer muitas questões. Além disso, a prova do Enem, como vocês sabem, é uma prova que exige muito controle de tempo. E a partir da prática de questões, o raciocínio dos exercícios que você vai encontrar na prova vai se tornar mais imediato, porque o seu cérebro ele vai agir mais rápido quando ele vê uma questão parecida, por exemplo, de estequiometria. Gente, estequiometria para mim, no início, eu demorava de 10 a 15 minutos para fazer as questões. Eu achava muito complicado, relação numérica, regrinha de 3, aí tinha excesso, limitante, era muito difícil para mim. Eu demorava de 10 a 15 minutos. Só que aí, como estequiometria é um assunto tão recorrente nas provas, conforme eu fui fazendo essas provas, eu fui adquirindo a prática, eu comecei a ter mais familiaridade com esse tipo de questão. E no final da preparação, eu já estava levando 2 a 3 minutos só em uma questão de estequiometria. Então a prática ela é fundamental para que você não leve muito tempo em uma questão, o raciocínio dela se torne mais imediato para você e também para que você conheça a forma como se cobra determinado conteúdo.
Ainda sobre a prática de questões e simulados, muitos assuntos são recorrentes na prova, muitos assuntos e raciocínios, então é de fundamental importância que você refaça as provas anteriores, para que você realmente entenda a lógica de cobrança da banca e não deixe passar nada, porque principalmente nesse último Enem, várias questões eram parecidas com as dos anos anteriores, e como eu refiz as provas, eu consegui realmente várias questões fazer de uma forma bem mais rápida, porque eu já tinha o raciocínio embutido de outra questão que eu já tinha feito de um Enem anterior. Além disso, a estratégia de prova que você desenvolve ao refazer as provas anteriores junto com matemática, não fazer só a área de natureza, fazer no mesmo dia natureza e matemática, faz com que você consiga chegar na prova mais bem preparado, porque você não vai fazer só natureza no dia, você vai fazer natureza e matemática. Então, é sempre importante que você treine essa estratégia de prova e resolva junto a prova de natureza e a prova de matemática. O terceiro ponto é que para realmente se dar bem em natureza, você precisa estar constantemente revisando os assuntos desse tópico. Eu, na minha preparação, revisei mais física, química e biologia do que qualquer outra matéria. E o que indicava o que eu deveria revisar eram os meus erros no simulado, porque eu errava muito na natureza, como eu falei. Então, eu sempre tinha coisa para eu revisar e tal. O que eu ficava em dúvida no simulado, o que eu errava, eu sempre tentava encaixar uma revisão sobre esse assunto. Então, por exemplo, se eu errasse eletrodinâmica num simulado e eu visse que eu realmente não era algo pontual, era uma defasagem no conteúdo da matéria, eu ia e fazia uma revisão sobre esse assunto. Como é que funcionavam essas revisões? Eu, em geral, pegava 10 questões, assim, 10 questões sobre esse tópico e tentava fazer. E a partir dessas questões eu já aprendia com meus erros e tal, entendia como é que funcionava a cobrança da matéria. Então, eletrodinâmica, por exemplo, pegava 10 questões de eletrodinâmica e tentava fazer. Caso eu não tivesse com uma base tão consolidada, eu visse que eu realmente tivesse esquecido aquela matéria, eu pegava uma aula de revisão no YouTube, alguma aula resumo, que sempre tem algum professor fazendo essas aulas de resumo, ou uma aula de revisão do Estude, que ele estava de graça na quarentena, e todo final de módulo tem uma aula de revisão bem sintetizada e que explica direitinho, muito bem, a matéria. Principalmente física e química, eu gostava muito das aulas de revisão do Estude e eu vi várias, então eu geralmente fazia assim, eu pegava, fazia essa revisão dessa forma e foi muito bom porque eu conseguia, a partir disso, focar nos meus pontos fracos, nas minhas lacunas, no que eu errava realmente no simulado, no que eu não sabia. Como eu estava constantemente fazendo o simulado e errando, eu conseguia constantemente fazer uma revisão sobre esses assuntos e aprender com eles. Então é muito bom você fazer dessa forma, para que você consiga preencher as suas lacunas e no dia da prova você não erre esses assuntos que você está errando nos simulados. O quarto ponto para que você consiga mais de 40 acertos na prova de natureza do Enem é que você tem que ter maldade. Como assim ter maldade? Tem que usar macete, tem que saber chutar bem e não pode cair em pegadinha. Quando eu falo usar macete, eu me refiro principalmente à análise dimensional, que é um conteúdo que não é muito passado na maioria dos colégios e dos cursinhos e que é essencial para que você tenha na prova do Enem, que é uma lógica baseada no sistema de unidades, que você consegue resolver várias questões sem nem saber o conteúdo de física e química, várias questões de física e química sem nem saber o conteúdo e muitas vezes, mesmo sabendo o conteúdo, se torna mais fácil, uma opção mais fácil ir pela análise dimensional, que é mais rápido. Então, mais pra frente eu devo fazer um vídeo explicando melhor sobre a análise dimensional. Eu só não faço aqui porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E quando eu falo chutar bem, existem técnicas de chute para que você consiga chutar bem e é bom que você tenha elas ao seu favor. E não cair em pegadinha é aquilo, é a prática de provas que com o tempo você vai conhecendo as pegadinhas, clichês de cada matéria e você ter muita atenção na hora de você fazer a prova, para que você não caia em nenhuma pegadinha e consiga um número de acertos bem legal e não tenha sua nota abaixada por causa de TRI ou coisa do tipo. No mais é isso, pessoal, eu espero que tenha ajudado essas dicas. Comenta aí embaixo o que você achou, se você vai seguir alguma delas e tal. E qualquer coisa pode jogar aí nos comentários que eu respondo vocês e tamo junto, até a próxima, valeu!